Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, vim aqui, né, para falar sobre um desenho ou uma animação, né, que assisti hoje. Na verdade, eu fui conseguir maratonar, né, que é o primeiro ponto que eu falo para vocês. Não maratone, né. O nome se chama The Midnight Gospel. Ela é uma obra da Netflix, tá, gente? Então, bom, o que esse desenho traz pra nós? Ele traz uma ideia assim, traz o personagem que é um garoto, tá? Vai ter spoiler, eu acho que eu vou tentar spoiler alguma coisa, não sei. Enfim, ele é um garoto que é um garoto que ele como fosse um youtuber, né? Como fosse eu aqui com milhões de inscritos, né? Então ele, o que que ele faz? Ele faz gravações dos mundos, né? Que ele escolhe para ter conteúdo para publicar, né? Como que ele escolhe? Ele tem uma máquina, vamos dizer assim, uma máquina que gera para ele planetas de multiverso, alguma coisa toda, e ele tem acesso a esse planeta, tipo o filme Avatar, né? O Avatar, ou tipo a Matrix, ele conecta nessa máquina, essa máquina transfere o mental dele para esse planeta, para ele viver uma experiência lá, sabe? A ideia é muito boa, né? Baseado bem parecido um pouco com a Matrix e também um pouco parecido com o próprio filme Avatar, né? Enfim, é, eu gostei muito, né? Já vou falar, eu gostei muito do primeiro episódio, que ele lida com. Ele vai para um planeta dominado por zumbis e ele tem um diálogo muito bom com o presidente, né? Daquele país lá, daquele planeta que está sendo atacado por zumbis, né? E os diálogos são muito bons, são muito fluidos, né? Os dubladores foram maravilhosos. Então, assim, é um desenho que você tem que dedicar atenção, né? Porque a conversa ali é constante, sabe? Por isso que eu não recomendo, vamos dizer assim, maratonar. Tem que. Porque é muito bacana, sabe? O desenho ele é muito bacana, tem um conteúdo intelectual até muito bom. Tem umas palavras chulas, né? Então não recomendo muito para criança assistir, tá? Tem palavrão, tem contexto sexual, aquela coisa toda, mas enfim. Bom, gente, é, mas tem coisas assim que eu percebi no desenho quando chegou no final. Que na minha opinião foi o episódio mais eu gostei mais do primeiro, mas o último episódio ele tem outra pegada, sabe? O personagem chamado Clancy, acho que Clancy, acho que é o nome dele. Eu vou chamar ele de garoto, tá bom? O garoto, ele conversa com a mãe dele, que parece, né? Minha filha me falou que na vida real a mãe dele morreu, né? E fez esse podcast com, com o filho, né? Com, o garoto e a mãe fizeram esse podcast mesmo e transcreveram isso para animação, né? Então teve essa conversa sobre o valor da vida, né? O que é viver hoje, aquela coisa, né? Então, por exemplo, todos os episódios, queira ou não queira, ter uma temática um pouco sobre o que a pessoa, sobre o que o jovem vai encontrar na vida, né? De desafios. Tipo, o primeiro episódio foi muito ligado aos desafios de lidar com as drogas, por exemplo, entendeu? O penúltimo foi como lidar com a morte, né? Entender a morte como um ciclo natural da vida, entendeu? E, e o que eu percebi depois do último episódio, que foi com a mãe dele, que estava morrendo, né? E morreu, né? Enfim. Percebe-se que ela sempre estava tentando orientá-lo, né? Inclusive ela cita sobre o, ela faz uma metáfora, vamos dizer assim, sobre o rio, né? O rio da vida, vamos dizer assim. O rio ele corre por um sentido, não adianta a gente ir contra o rio, né? A gente está na beira, mas o que a gente faz na beira do rio? A gente pega informações, né? Pegamos informações para a gente saber como conduzir o nosso barquinho da vida, né? E não adianta lutar, gente. A gente só tem que pegar o que é certo, o que a gente aprende. Inclusive a mãe dele no último episódio fala isso aí, né? Que a nossa formação a gente pega muito na base, quando a gente é criança e tudo mais, né? E, e engraçado que ela passa isso de uma forma muito
é uma conversa, mas até forma didática, né? Porque o desenho é muito dinâmico, então eles vão se transformando, um cenário e tudo mais, e eles vão conversando sobre aquilo, né? Então, assim, tem essa passagem assim, poxa, então a animação, o desenho inteiro, os 8 episódios, se você for prestar atenção, ele lida com essas coisas do desafio do ser humano. Lidar com drogas, né? Como dizer não, se ou não, aceitar as coisas, né? Boas e negativas, saber filtrar essas coisas na vida, né? Os desafios do crescimento, né? Tem um episódio lá que ele vai para um planeta sozinho lá, como que ele faz para né, se sentir só. Tem um momento que outro episódio que ele encontra uma pessoa que medita, né? Então passa o ensinamento da meditação, quer dizer que aquele momento que onde se só, na minha opinião, eu gosto de buscar Deus, né? Buscar uma coisa família, uma coisa de fé, sabe? Essa energia gostosa que eu me sinto muito bem, que queira ou não queira é a mesma coisa, não é que seja a mesma coisa, sempre são bem parecidos aqui, é meditar e orar, sabe? Então, esses episódios, todos os episódios você pode ver, trata da formação do garoto, tá? E o último episódio, eu vou falando assim, gente, primeiro, segundo, vou lá para trás, enfim, eu vou só falando do contexto geral do que eu achei do desenho. Por exemplo, o último episódio, a mãe começa a explicar para ele sobre o câncer, aquela coisa que falava que ela só tinha 6 meses, 6 meses de vida, 6 meses de vida, 6 meses de vida, ela ficou 4 anos viva, vamos dizer assim, né? Após descobrir o câncer, quer dizer, e ela sempre demonstrando que tô aqui para viver, né? Tô aqui tudo mais. E teve uma passagem muito bonita, vamos dizer, muito bonita, ó, muito legal, muito diferente, nessa conversa mostrou pro filho o que é ser mãe, né? Porque primeiro ele perguntava, poxa, mãe, como que é ser minha mãe, né? Essa sensação gostosa que a gente homem, cara, a gente não vai saber, cara. Né? A gente é pai, por mais que a gente entenda, mas a gente não tem aquela completude que a mulher tem, né? Se tornar mãe, que é muito top, muito bonito, né? Então, no desenho, ele passa toda essa conversa toda e depois ela gera uma transformação, né? O garoto dá à luz, né? Achei estranho, mas enfim, aconteceu isso. Deu à luz a própria mãe dele, né? Cuidou da mãe como fosse o bebê e mesmo assim teve aquele diálogo, né? Tudo mais. Inclusive ele chega a envelhecer, né? Envelhecer e a mãe que cresceu, né? Que ele gerou a mãe, né? Nessa, nesse, esse desenho todo psicodélico, sabe? Essas coisas todas. E dá pra você ver o ritual da vida, né? Que é nascer, crescer, se desenvolver, envelhecer, né? Até chegar à morte, né? Esse ritual da vida é muito legal. E isso acontece praticamente em quase todos os episódios, né? Vamos dizer assim. Então, a mãe tenta passar esse ensinamento para ele, né? Do que é a plenitude de ser mãe, né? Aquela coisa toda, né? Aí, engraçado é que ele foi envelhecendo, né? Ela foi conduzindo ele, né? No caminho, como a ideia de conduzir no caminho da vida, né? E, cara, muito interessante. O final é triste, né? Eu achei um pouco triste, né? Mas percebe-se que ela deixa ele pronto para isso, né? Nos ensinamentos, né? Quem não gostaria de ter um momento muito bom para falar com um ente querido que a gente perdeu, né? Pelo menos alguma vez na vida assim, né? Pra gente entender melhor. A gente só consegue superar a dor de perda quando a gente entende a morte como todo, vamos dizer assim, né? Como a gente agarra nas coisas divinas, como a gente consegue se libertar dessa dor, é quando a gente entende ela, sabe? Então esse desenho foi muito bom. Eu gostei, né? Poderia ter sido um pouco mais maduro no linguajar, talvez para poder abraçar vamos dizer assim, mais pessoa, né? Porque hora ou outra tem momentos ali que não é adequado para criança, né? Talvez para algumas coisas também. Outro ponto também que eu acho sempre estranho é que o garoto ele tá sozinho no trailer, né? Tentando conquistar a coisa dele, sabe? Pode ver, ele tinha apenas um inscrito, ele perdeu esse inscrito, sabe? Então, assim, é uma coisa que eu falo pra minha filha, você nunca faça, procure sempre
busca alguém, né? Não faça nada sozinho, cara. A gente não consegue, a gente nunca tá só, né? Ou direto ou indiretamente, a gente nunca tá só. Então, primeiro a gente tá com Deus, né? Na minha opinião é essa, né? Segundo, a gente foi moldado para o nosso caminho foi moldado. A gente consegue andar sozinho. Nossas decisões, né? Nossas permanências nas coisas, nossas conquistas e tudo bem, né? Mas, enfim, e teve essa hora, poxa, de ponta a ponta ele estava sozinho. Ele colocava, né, para buscar essas respostas, né, essas experiências para poder ele publicar na internet, aquela coisa toda, né? Ele tem um podcast, não sei se eu falei isso aí, né? Então, é interessante, recomendo, tá? É, ele é um desenho que lida muito com o interior da pessoa, né? No caso do garoto, né? Ele teve essa experiência desde perder a mãe dele. Então pode ver que todos os episódios, na verdade, é um pré-preparo para o último episódio. Porque eles realmente sofreu, né? Então ele lida com... Tem lições de vida, das suas emoções, né? Seja medo, dúvidas, perdão, né? Compaixão, né? Amizade. Teve um momento que, no momento, a única vez que ele saiu desse trailer foi pra, né, pra se relacionar, foi pra fazer com o vizinho, né? Depois ele voltou pro mundinho dele ali pra tentar. E a vida não é mundinho, né? A gente sempre tem que se expandir. Eu sempre falo, nossas emoções, nós não somos, vamos dizer assim, nosso corpo não é feito para guardar emoções. Tudo que é bom, toda emoção boa, a gente põe para fora. Toda emoção ruim, a gente também põe para fora. A gente sempre vai ter amigos, pessoas em volta para pegar as emoções boas e conviver com a gente. Pegar as emoções ruins e melhorar a gente, né? Então, com isso a gente consegue sinalizar para as pessoas se a gente precisa de ajuda ou não, sabe? Então é isso, né? Então, também lida com, assim, a perda, o último episódio também, né, tem esse lance da perda da família, né, principalmente mãe, né, cara, mãe, o amor, né, um filho, uma namorada, então assim, toda perda tem sua régua a ser respeitada, né, então tem muito isso aí, sabe, e essas transformações da coisa que já falei, né, natural, da criação, esse ritual da vida que eu citei agora há pouco, né, e me faz lembrar muito a frase do Chaka de Virgem, né? Que é: a morte não é o fim. Praticamente é isso que a mãe dele passa para ele, essa tranquilidade. Olha, eu tô de boa até o último momento, eu tô tranquilo. Eu que vou morrer, tô tranquilo, você deve estar também. E o menino praticamente perguntava: não, e o que, que eu faço? Chora. Pode chorar, é normal, é tranquilo chorar. Lembre-se daquilo que eu falei, que toda emoção a gente tem que pôr para fora. É dor, põe para fora. É alegria, põe para fora. É tristeza, põe para fora. Tudo isso aí a gente põe para fora. Nosso corpo não é para guardar nada, tá? Então, recomendo aí The Midnight Gospel da Netflix, tá bom? Desculpa o cabelo aí, mas isso aí, esse desenho, poxa, passaria pela casa de Libra tranquilão. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, dá um joinha, viu? Forte abraço.